história que a gente vai estudar agora é o período helenístico do mundo grego. Este é o último período da história grega, tá bom? Esse é o último período da história grega. Esse período da história grega é marcado por diversas formas. Ele é marcado pela unificação da Grécia com outro povo chamado Macedônio e, principalmente, isso aqui, ó, é quando a Grécia vai ser invadida por outro povo. Tá? A Grécia vai ser invadida pelos macedônios. Então vamos começar lembrando disso. A história grega é a história de um povo que era formado por diversas polis, cada polis era independente e governava por si própria e tinha total autonomia. No decorrer da história da Grécia, do período helenístico, a gente teve um pequeno probleminha. A Grécia foi invadida pelos macedônios. E aí para e pensa comigo, isso aqui é bem importante. Quando a Grécia foi invadida pelos persas, lá no período clássico, as cidades gregas se uniram, formaram uma aliança chamada Liga de Delos, liderada por Atenas, e venceram os persas. Assim que os macedônios invadiram a Grécia, e eles estão no norte, uma situação análoga aconteceu. Atenas pediu de novo a formação de uma aliança para enfrentar os macedônios. Só que depois de Guerra do Peloponeso, que aconteceu entre Atenas e Esparta, imperialismo ateniense, como a gente já viu na aula passada, os gregos não estavam dispostos a tentar uma aliança. E por isso, a ausência da aliança favoreceu aos macedônios, que invadiram a Grécia e dominaram a Grécia. Portanto, o período helenístico, último período da história grega, século IV a.C., é marcado pela união entre gregos e macedônios, nos quais os gregos foram dominados pelos macedônios. Quem fez isso foi um rei macedônio chamado Felipe. E depois que ele conseguiu dominar a Macedônia e morreu, o seu filho Alexandre o Grande assumiu o governo. Sim, gente. O período helenístico é o período do famoso Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre Magno. Alexandre não só herdou do pai a Grécia e a Macedônia, como montou um exército enorme e expandiu sobre o Império Persa. Aquele império do Oriente que queria invadir a Grécia. Primeiro ele tentou invadir a Grécia e perdeu. Agora a Grécia e a Macedônia os invadem e vencem. É Alexandre o responsável por dominar tudo isso que você está vendo aí, ó. Esta é a parte do império. Vamos usar aqui um apontador para a gente mostrar para vocês. Esse é o Império de Alexandre original, que é o mundo grego. Aqui está a Ilha de Creta, tá? Aqui está a região da Ásia Menor, que vocês estudaram comigo. Lembra? Mar Negro, Mar Egeu. Mar Egeu está aqui, ó. Esse é o mundo que Alexandre herdou do pai. Pai que estava vivendo nessa região da Trácia, invadiu a Grécia e dominou toda essa área. Alexandre monta um exército e domina tudo isso que você está vendo de verde. É o expansionismo de Alexandre o Grande. E ele gasta pouco tempo para isso. A gente estima menos de uma década para dominar toda essa região, que vai lá do que seria a Índia até o Egito, todo o Oriente. Aliás, Alexandre o Grande, então, é um homem famoso, gente. Este é o homem que governou pela primeira vez na história o Oriente e o Ocidente ao mesmo tempo. O domínio de Alexandre é esplendoroso. É o maior império até agora, tá? Maior império do que esse, só o romano, que a gente vai estudar depois da Grécia. O Império Romano vai ser maior. Mas, fisicamente, este era o maior império do mundo até esse momento. Tá? E Alexandre enfrentou um pequeno probleminha. O pessoal daqui, ó, tinha uma cultura mais ocidental. Concorda comigo? O pessoal daqui tem uma cultura oriental. Portanto, são de grupos diferentes, de estruturas diferentes. Alexandre estava preocupado com isso. Alexandre pega e resolve, então, estabelecer uma nova política. Essa política seria: como que eu faço para unir dois mundos tão diferentes? Qual foi a resposta de Alexandre? Criar uma cultura nova. Portanto, Alexandre tem dois feitos para se destacar na sua história. Primeiro feito: conquistar todo o Império Persa e dominar o Oriente. Tem até uma história famosa que é associada à literatura inglesa. Diz que Alexandre vem com seus exércitos, sai dominando, tá? Como é que foi possível Alexandre dominar tantas áreas? A resposta mais conhecida é um exército diferente, o exército que Alexandre criou. Chamava Hóplita. É uma experiência inventada pelos espartanos, tá? É uma experiência inventada pelos gregos, que Alexandre só aprimora. Se você já viu algum filme desses que retrata a história antiga, seja grega ou seja romana, você deve ter reparado que eles lutam de uma maneira específica, formando fileiras de soldados, né, que lutavam planejados, um do lado do outro, formando uma fila, e aí eles se protegiam mutuamente. Um soldado protegia a si e ao outro com seu escudo.
chama Hóplitas. O exército de Alexandre era de Hóplitas, treinado e preparado para lutar sempre de forma coesa, enquanto o exército persa era cada um por si, Deus contra todos. Então, na hora que você tinha um combate, o exército persa não era preparado para enfrentar um exército que tinha um treinamento, que tinha uma disciplina, e por isso a vitória de Alexandre sempre era mais maciça. Tá? Era sempre mais maciça. E aí, depois que ele venceu, reza a lenda lá da literatura inglesa, de que ele chegou aqui perto do rio Hindu, você está vendo aqui que eu estou marcando, e tendo ocupado todas as antigas civilizações, reparou nisso? Alexandre conquistou o que seria o povo egípcio, o povo fenício, o povo hebreu, o povo mesopotâmico e o povo persa, as antigas civilizações. Diz que ele chegou aqui na margem do rio Hindu e chorou. É drama, tá, gente? É drama. Quando perguntaram por que ele chorou, ele teria respondido: porque não há nada mais a conquistar. Portanto, ele conquistou tudo que ele podia pensar em conquistar. Alguém poderia falar, e Roma? Gente, Roma está do outro lado aqui, você não está vendo, mas a Península Itálica seria a próxima questão aqui. E Roma está aí, mas no caso de Roma, tá? Sim, no caso de Roma, ele tem um pequeno probleminha. Ele ainda está nascendo. Roma não é uma cidade tão bonita ou forte ou desenvolvida igual o mundo de cá, tá? Vou repetir então as conquistas de Alexandre. Roma vai fazer conquistas a partir da expansão do exército Hóplita e vai dominar o que antigamente era o Império Persa, que dominava as seguintes civilizações: a civilização egípcia, fenícia, hebraica, mesopotâmica e persa. Então, Alexandre dominou as antigas civilizações do Oriente: a persa, a mesopotâmica, a fenícia, a hebraica e a egípcia. E se tornou senhor do Oriente e do Ocidente. Tá? E qual que é o segundo feito de Alexandre, depois de dominar tudo isso? É buscar criar uma forma de unificar o Oriente com o Ocidente. Essa forma de unificação vai ser chamada de cultura helenística. Ele força, tá? A união dos gregos e dos persas. Ele força isso. Como é que ele força isso? Por meio de dois caminhos. Primeiro, estimulando o casamento e a união da cultura grega com a persa. Então, você é um soldado grego, você vai casar com uma mulher persa, de forma que você vai unificar aquele povo. E você vai forçar um pouco da cultura grega sobre a cultura persa. Naturalmente, a cultura persa também se une à cultura grega, mas predominando a grega. É igual ao Brasil, gente. Aqui não é cultura brasileira, mas a base dela não é a cultura portuguesa. Nós falamos até português. Alguns falam melhor, outros pior. Todo mundo fala português. Tá? Mas aqui você não tem influência indígena na cultura do Brasil, na cultura negra influenciando no Brasil. É a mesma coisa que ele está fazendo, criando uma cultura nova. Só que a dele é planejada. Para fazer isso, ele estimula o casamento de gregos e persas. Ele estimula que documentos apareçam nas duas línguas, na língua grega e na língua persa. Tá? E estimula a expansão dos valores gregos para a Pérsia, para o Império Persa. Como? Fundando cidades gregas no mundo persa, no Oriente. Ele chama essas cidades todas com o mesmo nome. Vocês já devem ter ouvido falar desses nomes. As Alexandrias. As Alexandrias. Alexandria é o nome que se deu exatamente para a cultura grega no Oriente, nas cidades. A mais famosa cidade de Alexandria é aquela lá no Egito, onde tinha uma biblioteca, que depois pegou fogo, né? E onde tinha o farol de Alexandria, em sua própria homenagem. Tá? Quando Alexandre morre, e aí a gente agora vai parar um pouquinho para falar sobre isso. A morte de Alexandre é uma daquelas coisas assim inexplicáveis, se a gente pensar bem, tanto que por isso tem várias teorias. O cara tinha 30 anos de idade, dominou todo o Oriente, era senhor do mundo, era talvez o imperador mais famoso da história até esse momento. E ele queria dar um exemplo. O que ele fez? Ele foi se casar com a princesa persa. Então ele foi sair da Grécia e ir lá para a Pérsia para se casar com a princesa. No caminho, ele morreu. Jovem, com 33 anos apenas. Morreu. Há um tempo atrás, a gente dizia que ele podia ter morrido envenenado numa traição. Hoje, a teoria mais aceita é que Alexandre morreu de febre tifoide. Morreu. E com a morte de Alexandre, o império foi dividido. O império de Alexandre foi dividido entre os seus generais e entrou em decadência. E será invadido pelo Império Romano. Portanto, o Império de Alexandre, esse enorme império, vai ser dividido assim, tá vendo? Um general assume essa parte, outro essa, outro essa, outro essa e outro essa. 1, 2, 3, 4,
5 áreas dominadas por Alexandre, agora dividido entre os seus generais. Desses, o general mais famoso vai ser esse aqui, chamado Ptolomeu, que mais tarde vai formar um novo faraó do Egito, e a mulher da família ptolomaica, bem conhecida, você já ouviu falar o nome dela, Cleópatra. Mas isso já vai ser história de Roma, né, gente? Sabe como é que a gente está chegando perto de Roma? E Roma, vendo este império destruído, mais tarde vai invadi-lo e conquistá-lo. Mas eu espero de verdade que essa parte da matéria de Roma a gente já faça ao vivo, porque eu já estou enlouquecendo. Não sei vocês. Mas eu já estou enlouquecendo. Tá? Então, vai dar certo. Ok para essa parte, gente? Esta é a parte do mundo helenístico. A gente agora vai falar um pouquinho de cultura grega, mas cultura grega vai ser bem rapidinho, porque como você vai reparar, a cultura grega tem a ver com... Agora também. Tem a ver com a matéria que vocês estão vendo em História da Arte. Mas eu vou fazer alguns comentários que eu acho legais. Tá? Fim do mundo grego, após a morte de Alexandre, o império se esfacela entre disputa entre seus generais. Cultura grega. Arquitetura. Uma das coisas que eles mais gostam de cobrar, mas vocês devem ter estudado isso com eles. Ó. Cultura grega e religião. A cultura grega. Uma coisa que os gregos deixaram pra gente que eles gostam de botar em prova de vez em quando, o teatro. O teatro é uma invenção grega. Tá? Só que o teatro grego tinha só 2 estilos, os 2 estão aí no quadro. Tragédia e comédia. Mas não é mais ou menos o que vocês pensam hoje, não, que comédia é para fazer rir, etc. Não, tá? É um pouquinho diferente. A tragédia lá, ela tem uma função de passar para você um valor moral, questionamento de como é que é a vida, o que está de errado. Muitas vezes fazendo críticas para você perceber que aquela forma de pensar ou de agir é errado. Por exemplo, a tragédia grega famosíssima. Se você desejar sua mãe, você pode acabar ficando cego. Lembra da história de Édipo? Rei, que acabou deitando com sua própria mãe, depois furando os olhos. Tá? Agora, comédia não é para rir. Comédia é para você fazer uma reflexão. É para você pensar sobre a vida pública, sabe? Olha, grego no Brasil de hoje, fazer comédia é muito fácil, porque comédia é uma arte difícil, onde você vai fazer as pessoas pensarem nos valores da sociedade, sobretudo do setor público. Tá? Criticamente. Tá vendo? É uma maneira de fazer ironia, sarcasmo da vida pública para que você se torne uma pessoa mais esperta. Né? Algo que, por exemplo, eu evito muito em sala de aula, né? Fazer ironia sobre vida política. É mais ou menos isso que seria comédia grega. Tá? Então, teatro grego. Ah, uma curiosidade sobre o teatro grego. Era exposto mesmo teatro, tinha o teatro arena, lá tinha os atores, mas eles não mostravam o rosto. Tá? Eram máscaras para indicar riso, alegria, surpresa. Eram máscaras. Tá? Máscaras. Grande coisa também. Para sua alegria e satisfação, ó, é aqui que surgiu a história. Historiadores famosos como Heródoto e Tucídides. Tá? Tucídides. Poesia com Homero, lembra? E a filosofia que a gente tanto falou. Tá? Um dos filósofos mais famosos, Sócrates, com a sua frase mais famosa. Só sei que nada sei. Tá? Não vou fazer graça nenhuma disso, porque isso aqui era para uma aula. Em gravação é complicado. Então tá aí, a culpa não é minha, é do cara que fez a charge. Reclamo com ele. Tá? Ok? E a ciência, com Tales. Então, dá uma resumida aqui, olhando comigo, ó. O que é que a cultura grega nos deixa de importantes? O teatro, a história, a poesia, a filosofia, a ciência, a medicina. Lembra? Com o tal do Hipócrates. Tudo isso é herança grega. Né? E algo muito famoso. A arquitetura grega vai se expressar por algumas cidades. E aí o pessoal pede para você conhecer 3 estilos arquitetônicos. A gente usa colunas para demonstrar o estilo. Mas esse estilo vai aparecer em toda a arquitetura. Aí vai ter o estilo jônico, tá? Que é esse primeiro. O estilo jônico, ele é preocupado com a beleza, mas sem exagero. Então, olha aqui comigo. Deixa eu usar o apontador de novo. Ó. É uma coluna. Tem alguns detalhes, como você pode ver isso aqui. Ó. Tem uma preocupação em mostrar uma simetria com as áreas de cima. Então, a coluna jônica é aquela coluna do meio do caminho. Ela é uma coluna, você vê que é coluna, e é marcado por uma certa beleza, por uma certa estética. Tá? É marcado por uma certa estética. Aqui você tem uma coluna jônica de verdade, lá da Grécia Antiga. Tá? A resolução não está boa da foto.
tá? Mas dá para você perceber que ela tem alguns detalhes. Olha a coluna aqui, ó. Mas ela tem alguns detalhes. A segunda coluna é a coríntia. Às vezes é até difícil saber que é coluna, viu? Porque ela é muito cheia de detalhes. Olha, tem afrescos desenhados em alto relevo. Ela tem tantos detalhes que a coluna não aparece. Ó. Repare na outra, na antiga. Vai na antiga, olha. Coluna, coluna. Olha a coríntia. Cadê a coluna? Falei quase palavrão, hein? Cadê a coluna? Você nem enxerga ela às vezes. É cheia de detalhes demais. Muito luxuosa. Tá? Olha lá, ó. Olha a diferença no desenho, igual aquele outro de esquemático. Você tem capitel, você tem ossos, você tem 3 estruturas, para depois chegar no friso. Essa é a coluna coríntia. E a coluna dórica. Coluna dórica, ó, fala isso pro Murilo não, mas é a escola dele. Não tem uma luxuosidade, não tem um detalhe. O máximo de luxuosidade que tem no lumen é um pergolato, que ninguém usa. Não é? Então, é coluna. Você está reparando? Não tem um detalhezinho, não tem um enfeite, tem a coluna. O friso é uma coluna, o fuste é uma coluna e é uma coluna. Qualquer pessoa no mundo vê a coluna. Coluna. Ah, então vamos resumir, gente, isso aqui? Quais são os 3 estilos arquitetônicos gregos mais famosos? O dórico, o jônico e o coríntio. O dórico é simples e funcional, sem nenhum detalhe. O jônico é funcional, é a coluna, mas já tem uma certa elegância e beleza. O coríntio, você nem sabe que é coluna, de tanto frufru e detalhe que tem. Posso dar uma dica para alguns aí, ó. Tenho certeza absoluta que em sua vida você teve os 3 professores até hoje. O professor dórico, o professor jônico e o professor coríntio. Quando eu dou isso em sala de aula, até peço para não dar nomes. Ainda bem que é aqui que você não pode dar nomes. Tá com o fone fechado. O que é o professor dórico? É aquele professor que te deu aula assim, ó, entrou na sala de aula e deu aula. Ele não mudou o tom, ele não brincou hora nenhuma, ele não mudou de assunto, ele não fez nada. Ele é funcional, não é? Ele vai lá e faz. A aula dá até som, modulado. Professor jônico. Não é aquele que é coluna, deu aula, mas faz um detalhe, brinca um pouquinho, desvia do assunto, às vezes volta e pronto. Professor coríntio é aquele que ele nem deu aula, ele chegou lá e ficou fazendo palhaçada. Você teve a sensação que você não sabia nem qual matéria que ele deu, lembra? É assim que você vai pensar. Todo mundo é coluna, mas as colunas coríntias eram tão cheias de detalhes que às vezes você nem enxergava a coluna. Já a coluna dórica é aquela situação que você vê a coluna lá, não tem um detalhe, não tem um desenho, não tem um nada. Tá? Ok? Você que está dizendo, eu não estou falando nada. Tá ok? Gente, aqui termina a parte de Grécia. A próxima matéria que vocês vão estudar comigo vai ser exatamente Roma. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado.